Bom dia, boa tarde, boa noite, Albeni Júnior, e vamos fazer mais uma correção de questão do Enem 2023, prova de ciências humanas e suas tecnologias. Agora uma questão falando um pouco aí sobre expressões culturais, né? Trazendo aí a questão da cavalgada, algo que acontece aí no Brasil todo, acontece aqui na minha região, no norte do Espírito Santo, mas acontece no Brasil todo, né? Provavelmente vocês já ouviram falar de uma cavalgada, né? Que é quando as pessoas se reúnem aí para fazer, né, algum tipo de trilhar um determinado caminho a cavalo, né? Seja por uma festa comum mesmo ou uma festa religiosa, né? Nesse caso aqui, na questão 48, né, da prova amarela do Enem. Então vamos lá. Então primeiro a gente tem aqui, ó, a cavalgada de Santana. Então a gente vai ver que a cavalgada de Santana era citada várias vezes, a festa de Santa Ana, né? Lá no Rio Grande do Norte. Então a gente já tem aqui. E vamos lá, a cavalgada de Santana é uma expressão da devoção dos vaqueiros à padroeira de Caicó. Opa, temos aqui, ó, já vamos sublinhar os temas principais: devoção dos vaqueiros à padroeira de Caicó, né? Então é uma cavalgada que tem uma finalidade religiosa, a Santana, né? Nas décadas de 50 e 70, esse evento, então denominado cavalaria, era celebrado pelas pessoas que residiam na zona rural do município de Caicó. Essas pessoas usavam os animais, jegues, mulas e cavalos como único meio de transporte. Opa, então o meio de transportar dos peregrinos aí, né, era o meio de transporte, sobretudo para se dirigirem à cidade nos dias de feiras, trazendo seus produtos para comercializarem. Estando em Caicó no período da festa de Santana, esses agricultores se organizavam em cavalgada até o pátio da Catedral de Santana. Então vamos ver novamente presente aí o elemento religioso, para louvar a santa e receber bênção para seus animais. Por volta da década de 1970, com a chegada do automóvel à zona rural do município, essa expressão cultural foi extinta. Opa, então temos até um termo aqui, ó, expressão cultural. A gente sabe que isso, dentro da prova de humanidades, ela tem, né, um peso aí. Você falou já de expressão cultural, opa, isso é importante. Ela foi extinta. O meio de transporte utilizando os animais passou a ser utilizado por carros, sobretudo caminhonetes e caminhões, que transportavam os camponeses para a cidade em dias de feiras e festas. Então aquela procissão, né, aquela caravana que as pessoas faziam aí a cavalo, né, ou a jegue, enfim, a mula, jegues, mulas e cavalos, como é citado ali em cima, né? Vamos sublinhar. Ele passa a ser feito agora por carros, né, caminhonetes e caminhões. Então a gente já tem um elemento aí, né? Tradição e modernidade presente, né? Que transportavam os camponeses para a cidade em dias de feiras e festas. Desde 2002, um grupo então, ou seja, aí, ó, mais de 30 anos depois, um grupo de caicoenses retomou essa expressão cultural. Opa, então foi retomada a cavalgada. E em conjunto com a Associação dos Vaqueiros, realiza no primeiro domingo da festa, a cavalgada de Santana. O elemento, além de contar com a participação dos cavaleiros, residem nas zonas rurais, atrai também pessoas que residem em Caicó, cidades vizinhas e amante das vaquejadas. Então a gente tem um elemento cultural que existia, deixou de existir e depois voltou, retomou essa expressão cultural. As mudanças culturais mencionadas no texto caracterizam-se pela presença de elementos tradicionais e modernos em torno de uma crença religiosa. Interessante, faz sentido. É um pouco do que a gente viu. Argumentos teológicos e histórias em consequência de uma ordem papal. Nós não vimos nada aqui de ordem papal, né? Então, esta opção está errada, né? Letra B a gente já descarta já, porque a gente não identificou nada de ordem papal no texto. Letra C, fundamentos estéticos e etnográficos em função de uma cerimônia clerical.
Cara, essa daqui a gente pode até dizer que a gente bota um ponto nela, né? Porque tem uma cerimônia ali religiosa, né? E tem questões estéticas também presentes, né? E se a gente for olhar de forma externa, isso pode ser uma etnografia, né? Meus alunos aí já tiveram, a gente trabalha a etnografia dentro do conteúdo do segundo ano de Sociologia. Então, essa C a gente não descarta totalmente, né? Ela provavelmente é uma que muita gente marcou. Letra D, práticas corporais esportivas em decorrência de uma imposição eclesiástica. Esse é o grande problema, né? Porque a gente até tem aqui, ó, práticas corporais e esportivas em decorrência de uma imposição eclesiástica. Então a imposição eclesiástica ela detona, né? Porque o texto deixa bem claro que foi um grupo, né, de caicoenses que retomou essa expressão cultural, né? Então você tem ali um movimento espontâneo, né, da sociedade. E letra E, discursos filosóficos e antropológicos em resultado de uma determinação paroquial. Né? Novamente aqui você tem as três opções que estão bem erradas, bem equivocadas, elas tratam, né, de ordem, posição e determinação, usando palavras aí com utilização parecida, né, mas para finalidades diferentes. Então a gente volta aí para a opção correta, que é a letra A, né? Elementos tradicionais e modernos. Quais são os elementos tradicionais? A cavalgada. A cavalgada não era apenas um entretenimento que é hoje, né? Ela era um meio de locomoção, de transporte. As pessoas não tinham outra forma de se transportar a não ser com animais, com jegue, mula e cavalo. E o moderno, que é essa transição aí do utilização dos carros, né? E aí você tem a retomada depois dessa expressão cultural, não é? Então, por fim, a gente chega aí com a opção correta, que é a letra A, né? Elementos tradicionais e modernos em torno de uma crença religiosa. Moçada, gostou? Comenta aqui embaixo, né? Se você acertou essa questão, se você errou essa questão, né? Qual opção você marcaria? O que você achou da minha análise? Curte também, se inscreve no canal e compartilhe com os seus amigos. Valeu, fiquem ligados e se cair no Enem. Um abraço a todos.